De pé como você está, Salmo de número 42, versículo 1. Eu quero ler Salmo 42 com você, quero ler um pedacinho do Salmo também, de número 43, rapidamente. Salmo de número 42, um texto talvez conhecido de alguns que estão aqui nessa noite. Depois disso, quero ler 43, 5. Mas o 42, versículo 1. Assim como o cervo, talvez a sua versão diga, assim como a gazela, ou veado, dependendo da versão, anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face do meu Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia, de noite, porquanto se me perguntam constantemente, aonde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-me com a procissão à casa do meu Deus, com brados de júbilo, louvor e uma multiplicação de festa. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Coloque a sua mão no seu coração e pergunte para você mesmo nessa noite: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu não sei qual é talvez a preocupação que você traz no seu coração, mas Deus vai falar com você nessa noite. Versículo 11 do mesmo capítulo 42. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro e Ele é o meu Deus. Para que não seja pouco, no próximo Salmo, Salmo 43, versículo de número 5, Davi, ele repete essa declaração. Eu quero hoje declarar isso sobre a sua vida, novamente, 43, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Diga bem forte: Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Pai, Tu és o nosso socorro e o nosso Deus. Manifesta a Tua presença e a Tua glória nessa noite. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa resposta. Se alguém chegou aqui nessa noite com a alma abatida, que saia feliz, que saia voando, que saia cheio da Tua presença, porque Tu és o nosso Deus. Ainda veremos o dia da nossa salvação, assim nós Te pedimos e Te agradecemos, o nome santo de Jesus. Tome seu assento louvando e adorando o nosso Deus. Nós estamos em contagem regressiva para a Páscoa, um período de extrema alegria e celebração para todos nós. A igreja apostólica, romana ou católica chama esse período de quaresma. É um período onde se fala muito, onde se menciona. Nós, na verdade, não é um período de tristeza, um período de peso, de remorso para nós, mas é um período de grande alegria. Existem alguns períodos, na verdade, onde a igreja ela precisa se revestir de um espírito de celebração e de festa. E eu acredito que essa semana, se nós voltássemos a 2000 anos atrás, marcaria a última semana, os últimos 7 dias do Senhor Jesus aqui na terra. E eu repito, tudo aquilo que tem a ver com Jesus tem a ver conosco, com a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Tem gente que numa época como essa não celebra a festa, não menciona, não canta sobre isso, lavam a criança e jogam a água fora junto com a criança. Mas eu não sei quanto a você, nós somos daqueles que, se tem a ver com Jesus, tem a ver conosco. Nós celebramos, nós glorificamos o nome do nosso Deus, e está chegando uma data especial para se fazer isso. Existem alguns feriados que são marcados, e eu gosto de observar alguns pontos simples da vida, como por exemplo, agora vai ter feriado, vai ter sexta-feira chamada de santa, muita gente vai sair, vai celebrar, e eu pessoalmente celebro com isso. Eu fico vendo o comércio agitado, os irmãos que são comerciantes, parece que às vezes eles vendem um pouco mais. As famílias nessa época se reúnem e elas celebram e se juntam para louvar a Deus e para celebrar a Páscoa. As igrejas enchem um pouco mais no dia do culto de sexta-feira ou no dia da cantata, ou seja, para nós essa data é motivo de alegria. Não pela a tristeza de um Jesus preso e fixado numa cruz, mas pela lembrança do terceiro dia de um túmulo vazio, porque a nossa Bíblia diz que a morte não o segurou, o pecado não o segurou. Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele se faz presente no nosso meio. Por isso esse momento para nós, ele é revestido de um espírito de celebração e de alegria.
Mas para muitos que chegaram aqui nessa noite, essa alegria, ela se mistura, eu diria, com um pouco de tristeza. Para muitos não tem sido um ano fácil, uma época de crise, de desemprego, de luta. Talvez alguns que aqui chegaram vão passar a primeira Páscoa sem um ente querido que faleceu e agora antigamente celebravam juntamente com essa pessoa e agora fica só a lembrança de alguém que partiu. O lugar vazio na mesa de quem esteve presente na Santa Ceia passada. E são nesses momentos de dificuldade. Às vezes ao longo do ano o casamento não foi bem, a empresa não foi bem, quebrou, faliu. Você está recomeçando a sua vida. A gente olha para esses momentos e é justamente nessas épocas onde Satanás, o nosso inimigo, o ser mais cruel e covarde da história, ele toma esses momentos e ele amplifica tudo isso para aumentar a nossa dor. Ele pega os momentos de derrota, os momentos de tristeza, os momentos que você quer esquecer e ele coloca o dedo na ferida para tentar lembrar, como se você nunca fosse romper desse lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para declarar sobre a tua vida nessa noite. Quem está de alma abatida, de espírito angustiado, a Bíblia diz: eu ainda celebrarei, subirei ao templo e eu observarei o dia da minha salvação. E eu creio que esse dia está chegando em nome do Senhor Jesus. É tão interessante como o inferno age. Há uma semana atrás eu estava vendo o programa do Datena e me surgiu uma notícia de uma senhora que foi brutalmente assassinada na cidade onde eu vivi, em São José dos Campos. E eu voltei à época do Natal. Natal do ano passado, novamente, época de alegria, época de celebração. Eu lembro que de manhã cedo fui fazer um discipulado com o irmão da igreja no shopping, tomamos um café. Quando foi 10 da manhã, o telefone toca, é um pastor da igreja, um auxiliar lá da nossa igreja, do centro de convenções. Ele diz: pastor, o senhor está vendo só a notícia dessa mulher que foi brutalmente assassinada? Eu falei: eu vi a notícia, a cidade toda ficou chocada. E ele falou: pastor, era minha irmã, pastor. Eu estou passando o pior momento da minha vida. Parece que as dificuldades para chegarem perto de mim estão tendo que pegar senha e esperar de pé, porque tem tanta coisa difícil acontecendo. E eu naquele momento fiquei sem chão. Nenhum pastor tem palavra, tem reação para um momento como esse. E ele falou uma frase para mim que marcou o meu coração. Ele me disse: pastor, engraçado, né? Quem desse-se no Natal, no momento de celebração, no momento de festa, o diabo me desse uma brecha. Quem dera-se no momento onde eu já estou sofrendo tantos outros problemas da minha vida, eu tivesse um break, eu tivesse uma pausa para poder celebrar um pouco. Mas é justamente nesses momentos que a luta se intensifica. É tipo quebrar um coco. Quando você quebra um coco, ninguém talha e bate no coco em locais diferentes. Você pega um ponto, você dá uma machadada, de repente você dá uma segunda machadada e você vai batendo exatamente no mesmo lugar, porque quanto mais bater no mesmo lugar, ele racha. E quando o diabo ele sente cheiro de fraqueza, ele é covarde, ele bate naquele local, ele bate novamente, ele abate a nossa alma, ele abate as nossas emoções, porque ele sabe, se continuar batendo, a gente vai quebrar e a nossa vida vai ruir. E a gente vai ficando com a alma abatida, com o espírito angustiado. E eu não estou aqui para pregar sobre angústia, sobre alma abatida. Eu vim aqui declarar que esse ano ainda pode ser um dos melhores anos da sua vida, porque Deus vai levantar a alma abatida. Eu creio que nós vamos celebrar. Eu sinto isso no meu coração. Eu declaro sobre a igreja que eu pastoreio, sobre o rebanho que eu cuido, sobre a minha família, sobre a minha casa. Vai ser uma Páscoa extraordinária. Jesus, ele reina, ele vive, e nós celebraremos essa data juntamente com toda a nossa família. Quem crê nisso, dê um brado de glória a Deus se você declara isso. Será um grande momento. Davi aqui nesse texto, Salmo 42 e Salmo 43, leia depois quando você chegar em casa. Davi está passando pelo pior momento da sua história. Na minha Bíblia e na sua Bíblia, tinha uma Bíblia aqui em cima, pastor, me empresta aqui rapidamente. O Salmo 42 e o 43, eles estão separados, divididos, mas quando foram escritos em um só texto. E aqui Davi está passando pelo pior momento. É aquele momento onde se diria, tem tanta dificuldade na vida de Davi, quem dera Davi tivesse uma colher de sopa. Quem dera Davi tivesse uma brechinha nesse momento. Já tem tanto problema, problema na família, problema no governo, problema na nação, problema em tudo que está acontecendo. Mas olha como acontece no ápice e na velhice de Davi. A Bíblia diz que o próprio filho de Davi agora tenta contra ele. Sua família está sob ataque, sua moral está sob ataque, o seu ofício e o seu reinado estão sob ataque. A fé de Davi agora se encontra sob ataque, ao ponto que os amigos de Davi, nós lemos no texto, chegam perto de Davi e perguntam: Davi, cadê o teu Deus nessa situação?
Cadê o Senhor que tu louvava? Não és tu o homem segundo o coração de Deus, o homem que cantava hinos de louvor, salmos de celebração, igualzinho à história de Jó. Os amigos foram saindo de perto de Jó, e até a esposa falou para Jó: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó disse: olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para frente, olhei para trás, olhei para baixo, olhei para cima. Eu não vi Deus, mas eu senti a presença dele perto de mim, e eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que em breve ele se levantará sobre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Davi agora está sendo, eu diria, desafiado da mesma forma. Davi, aonde está o seu Deus? Satanás, cruel, covarde, no pior momento da vida de Davi, ele não dá nem sequer uma brechinha para um homem idoso, um homem no fim da sua jornada, descansar. E olha o que acontece quando Davi está saindo de Jerusalém, sendo expulso pelo próprio filho da cidade. 2 Samuel capítulo 16, versículo 7. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, abra rapidamente 2 Samuel capítulo 16, versículo 7. Isso aqui é um tipo, é uma figura, é uma representação de Satanás, aquele que aparece nos piores momentos da nossa história para piorar aquilo que já está ruim, para puxar para baixo quem já está desanimado. A Bíblia diz que Davi está saindo da cidade e aparece um homem chamado Simei. Eu não sei se você já prestou atenção para esse nome, para essa história. E Davi saindo, derrotado, filho, perseguido, no auge da sua idade, Simei diz, e amaldiçoou Simei, e dizia assim: sai daqui, homem sanguinário, homem de Belial. Isso aqui era o pior xingamento que havia naquela época. Versículo 13: e prosseguiam, pois, no seu caminho Davi e seus homens, enquanto Simei ia na encosta dos montes, fazendo o quê? Atirando pedra, chutando areia em Davi. Ou seja, Davi já está no fundo do poço, e agora chega um filho do diabo para piorar a situação de Davi. Ele pega um momento difícil e ele amplifica, ele dificulta, ele faz ficar ainda mais profundo. E é justamente nesse momento que Davi está passando. Ele escreve o Salmo de número 42 e o Salmo de número 43. E eu quero que você pule para o Salmo 42, porque ele vai pregar e ministrar o seu coração nessa noite. No pior momento da sua história e da sua caminhada, Davi escreve no versículo 1 do Salmo 42: como o servo anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, pela tua presença, ó Deus. Assim como o animal precisa da água, meu espírito está ferido, minha fé está sob ataque, minha família, minha moral, minha história, meu Deus, está sendo questionado, minha fé está sendo questionada. Mas assim como o animal, o veado e o servo anseiam pelas águas, assim a minha alma anseia pela tua presença. Tem alguns louvores que descrevem esse texto e essa passagem. Tem um muito conhecido que diz: assim como o servo anseia pelas águas, como terra seca anseia da chuva. Tem um outro antigo que faz, parece até uma canção poética quando a gente escuta essa canção, mas não é esse o espírito que Davi está vivendo aqui. Davi está sendo enxotado, Davi está sendo expulso do seu local. E eu aprendi um pouco sobre o servo, sobre a gazela, sobre o veado quando eu estive na África. A gente tem uma base missionária na África. 3 anos atrás eu estive lá para visitar o Mar e a Débora, missionários da igreja lá em São José, lá em São Paulo. E eu lembro quando eu cheguei lá, pastor Daniel, achei interessante porque lá eles comem diferente da gente. A comida é diferente, o hábito, a cultura é diferente da nossa. E eles querendo agradar a gente, o principal prato que eles comem lá são as partes internas de qualquer animal. A gente não come, eu pessoalmente não gosto. Pastor Samuel, ele gosta de moela, gosta de coração. Eu não gosto dessas coisas, eu gosto da coxa, eu gosto de outras partes. Mas lá eles serviam tudo isso pra gente. E eu falei para o missionário, eu falei: pelo amor de Deus, me serve um pedaço de carne. Uma coisa que eu consiga comer. Já estava dias sem conseguir comer uma comida. Quando eu cheguei na casa do missionário, oh glória a Deus, tinha uma bisteca grandona assim no meio da mesa. Sabe aquela bisteca que sai da frigideira, e quando você tira da frigideira, ela está pipocando assim em cima, sabe? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga: é aquela bisteca que você vai pagar para mim depois desse culto. Diz para ele, sabe? Ela botou a bisteca na minha frente. Botou, quando eu olhei a bisteca, não quis nem saber, pastor. Olha, peguei, catei a bisteca, coloquei no prato. Eu percebi que a carne era um pouco mais escura, a consistência da carne era diferente. Cortei a bisteca, botei na boca. Quando eu botei a bisteca na boca, a missionária falou: ah, pastor, não lhe avisei. Isso aí é carne de cervo, de veado, foi caçado ainda agora. Eu engoli a carne, peguei a bisteca, coloquei no prato da Luana e consegui continuar a nossa conversa. A carne é diferente. Eu achei tão interessante que eu perguntei: como é que vocês caçam esse animal? E eles me ensinaram algo sobre o cervo que é interessante.
O cervo, o veado, ou então a gazela, em algumas versões dizem, é aquele animal que a gente vê naqueles programas de televisão que foge do leão. Eles pulam, eles correm, são muito ágeis, vão para todos os lugares muito rápido. Tem um programa na televisão que eu gosto de assistir, que é Grandes Escapadas, que é onde o animal mais frágil, ele foge do animal mais forte. Eu adoro ver aquele animal frágilzinho correndo e fugindo do animal forte. E quem não sabe, o cervo, ele corre quase que mais rápido que um leão. Ele é ágil, ele corre, ele pula, ele tem grande explosão, ele tem grande força muscular. Mas aqui está o detalhe, para ele ter isso nesse processo, ele consome quase 80% da água que tem no corpo dele. E ele precisa, por uma questão de sobrevivência, parar e tomar água após um ataque, após uma perseguição, após o leão fechar ele, após a dificuldade chegar. E Davi está exatamente nesse mesmo momento buscando água, querendo beber água. Ele está dizendo, a minha fé está sob ataque, minha família está sob ataque, minha moral está sob ataque. Mas assim como a gazela, o cervo anseia pelas águas, Tu és, Senhor, a água que sacia a minha vida, que traz vida ao meu coração. Tu és a água que eu preciso tomar. E o que Davi faz? 3 coisas simples, eu já vou concluir, já vou devolver, vamos celebrar a Santa Ceia. Primeiro, Davi reconhece que ele está sob ataque. Versículo de número 3, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto se diz, coloca para mim rapidamente, me acompanha aqui o pessoal da mídia, 42, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Se és tu que serve a Ele, que crê nele, cadê o Deus que tu tanto confia e faz menção do nome dele ao longo da caminhada e da história? Davi está sendo confrontado nesse momento. Olha o que diz a versão, a mensagem. Não é uma Bíblia que eu leio no púlpito geralmente para ler, mas eu leio em casa na minha reflexão. A Bíblia, a mensagem, coloca da seguinte forma: eu estou numa dieta de lágrimas. Lágrima no café da manhã, lágrima no almoço, lágrima no jantar. As pessoas estão à minha porta me importunando, dizendo, aonde é que está o teu Deus? Versículo de número 10, como ferida mortal os meus ossos, os meus adversários me afrontam, confundindo continuamente, aonde está o teu Deus? Porque queira você sim ou não, os ataques são reais, é ou não é verdade? A dor é real. O desemprego é real, a morte é real, a dificuldade é real, o divórcio é real para muitas pessoas, a tristeza é real. E Satanás pega tudo isso que é real e ele amplifica e ele faz piorar para que a sua alma fique abatida ao longo dessa sua caminhada. Ele pega até fatos que são mentirosos, transforma em verdade para que a sua dificuldade seja ainda mais profunda. Tem um texto que é a história de José e de Jacó. Eu acho extraordinária a história, quando eles pegam, e agora eles de certa maneira encenam a morte de Jacó para o seu pai José. E eu pergunto para você, José foi ou não foi morto? Não, ninguém matou José. Eles pegaram aquele moço, ele não foi morto, só que pegaram uma situação que não aconteceu, pegaram agora a sua roupa, a sua túnica, vestiram ela de sangue e apresentaram para Jacó. Eu pergunto, a roupa era de verdade? Era. A túnica era de José? Era. Era sangue de verdade naquela túnica? Era. José tinha morrido? Não. Ele pegou um fato mentiroso, usou provas verdadeiras e agora Jacó passou a vida toda achando que aquilo era verdade sobre a vida dele. E Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite, Ele está amplificando, está usando mentiras para derrubar você, mas hoje é noite de salvação, de bênção, de vitória. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que a gente às vezes pega e cede a esse tipo de situação difíceis que acontecem com a nossa vida? Primeira coisa, eu reconheço que eu estou sob ataque. Segundo, e eu quero declarar isso sobre você com muito carinho, com muito amor, pare de ouvir a voz da sua alma. Um depressivo não vai poder pregar para outro depressivo. Ou eu começo a escutar a voz do Espírito, a presença do Espírito, a vida do Espírito, pessoas cheias do Espírito de Deus, ambientes cheios da presença de Deus. Pastor, se eu estou numa dificuldade, não é continuando nesse mesmo local de dificuldade que você vai romper. Se cerque de gente que ame a Deus, que louve a Deus, ambientes onde o nome dele é glorificado. E eu garanto para você que haverá um renovo espiritual na sua vida quando a gente se cerca de pessoas que estão bem. Eu nunca vi um bêbado ou uma pessoa com dificuldade dizer assim, minha vida estava difícil, minha vida estava no fundo do poço, sem solução. Aí sabe o que eu fiz? Peguei todo o meu salário, fui para o boteco, queimei tudo, bebei até cair, e aí todos os meus problemas se resolveram. Você já viu alguém resolver problema assim?
Agora eu já vi muita gente dizer: estou no fundo do poço, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho eira, não tenho beira, mas um dia cheguei num culto pentecostal de gente que louva e glorifica ao Senhor como esse. A minha vida foi transformada, a minha história foi reescrita, e olha onde eu estou aqui nessa noite. Essa é a história do nosso Deus, um Deus que levanta o abatido, um Deus que ergue aquele que está destruído. E eu quero convidar você a ir um pouco além. Ele primeiro reconhece que está sob ataque. Segundo, ele para de ouvir a voz da alma, e agora ele começa a ministrar a sua própria alma. Olha o que está escrito no versículo 4 do Salmo 42. Coloca para mim aqui o versículo 4 do Salmo 42, rapidinho. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Porque antigamente eu ia com a multidão, eu louvava a Deus no templo. Ou seja, ele está buscando solução na sua alma até o próximo versículo, que é o versículo 5. Note que enquanto ele busca em si, ele não encontra respostas. Mas no versículo de número 5, muda um pouco o tom de tudo isso. E olha o que o próprio Davi diz para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. A alma falando para o espírito, ou perdão, o espírito falando para a alma: espera em Deus. Eu sei que está difícil, eu sei que a dor é real, eu sei que o problema é real, eu sei que talvez Satanás amplifique aquilo que já está difícil, mas coloque a mão no seu coração e diga para você mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei e verei a minha salvação que há na sua presença, diz o versículo de número 5.